O algoritmo me sugeriu o que é filosofia como tema. Mas já tem um vídeo e eu vou clicar aqui abaixo. O que é filosofia? Ali vou clicar mais de um. De canais que eu indico. Um deles é o que é filosofia. Quer dizer, isto não é filosofia. O outro é... Enfim, tem vários. A filosofia explica. Por que eu indico canais diferentes? Porque são perspectivas diferentes. E filosofia sempre trabalha com perspectivas diferentes. Então, assim, já tem gente falando o que é filosofia. Logo, eu não vou falar o que é filosofia. Aliás, eu já falei várias perspectivas sobre o que é filosofia para mim. Ou seja, não tem uma definição própria do que é filosofia para mim. Então, eu posso dizer agora rapidinho, assim, ó, no estalar de dedos, filosofia para mim é tesão. Respondi. Fim de papo. Eu decidi por mim mesmo, a despeito dos algoritmos, falar um pouco sobre a relação da filosofia com a música brasileira e sobretudo com o rock and roll, que é uma coisa que eu gosto muito, rock brasileiro. Rock. Você sabia que o rock, o samba, eles têm raízes parecidas? Afinal, tudo tem raiz parecida, né? Enfim, no mundo todo há vasos comunicantes entre gerações, há coisas parecidas de Oriente a Ocidente. E quem pensa um pouco e critica um pouco, enfim, tem um raciocínio crítico, sabe que assim, Ocidente e Oriente são convenções, né? O planeta é uma esfera, então não tem Ocidente e Oriente. Existe Ocidente e Oriente a partir de tal definição. Eu defino os meridianos, já estudou na questão meridiana, enfim. Mas antes de tudo, se você curte conteúdo, curte filosofia e quer estar livre de filósofos, como eu estou livre de filósofos, porque assim já terminei esse semestre. Então estou de saco cheio de falar, embora eu possa falar dos filósofos quando eu falar dos músicos. E que músicos eu quero falar? São músicos que eu gosto. É da música que eu gosto, lógico. Eu não vou falar do que eu não gosto. Então se você assim não gosta do que eu gosto, talvez você nem goste. Não, você pode gostar do canal por outros motivos, mas não por causa da música. Podemos ter gosto musical diferente e você pode gostar do canal. Mas você já está ouvindo um pouco até agora o que eu gosto. Mas o que eu gosto também é isso. Enquanto isso, se inscreve no canal, aproveita e dá um like, que eu sei que você gostou. Pois bem, continuando, voltando à questão da música, o que é que eu ia falar sobre a música? Eu fiz uma espécie de árvore genealógica minha sobre as influências musicais, o que me trouxeram a influência musical. E acho muito interessante porque as nossas árvores genealógicas musicais podem ser idênticas e podem ser diferentes, né? Eu nasci em 81. Se você nasceu antes, as influências serão diferentes. Embora a gente possa até se comunicar de alguma forma, mas vai ser bem diferente. Se você nasceu depois, provavelmente, quase com certeza é diferente. Se você tem 20 anos, provavelmente não gosta do que eu gosto. Talvez goste de alguns sucessos, mas provavelmente não gosta do que eu gosto. Eu botei outro som, tá mais animado. Enfim, eu vou botar de acordo com o ritmo do que eu falar, do que vier. E o primeiro artista que eu quero falar é Raul Seixas, que eu já falei muito sobre ele, não sei o que e tal. E o tratei de uma maneira um pouco exagerada. Ele é um gênio, mas não é tão gênio. Ninguém é tão gênio. Então, primeira lição, nunca seja fã. Goste do cara, saca? Tipo, porra, é legal, o cara teve uma genialidade, uma sacada. Como, por exemplo, Gita, que tem uma inspiração forte da Bhagavad Gita, que é um texto filosófico, mitológico, filosófico, né? Enfim, é um texto sagrado do hinduísmo, faz parte de uma coleção de livros chamada Mahabharata, né? E é a relação de Arjuna, né,
com um amigo que é guerreiro e no fim das contas esse amigo passa a ser uma relação, ele se transforma em Krishna, que é o próprio Deus, e aí, enfim, é um épico. E o que é que isso tem a ver com filosofia ocidental? Porque você quer relacionar os artistas com filosofia ocidental, não oriental, é verdade. Tem a ver com Schopenhauer. Schopenhauer era um dos grandes estudiosos da Bhagavad Gita. Ele estudou muito a Bhagavad Gita. E Schopenhauer é filosofia ocidental, é um dos grandes filósofos, né? Embora na época ele era rival, digamos assim, meio rival de Hegel, mas ele, enfim, não teve o sucesso de Hegel na época, né, em que ele esteve vivo, mas hoje ele é conhecidíssimo, né? Enfim, com seus clássicos, né? A Arte de Ter Razão, que é um dos clássicos, os 38 Estratagemas, né? E O Mundo como Vontade e Representação. Mas eu não vou falar de filosofia não, eu quero falar da música, né, tal. Então há também uma relação de Schopenhauer com Raul Seixas, porque ele gostava de filosofia, ele gostava de Schopenhauer. Ele fala muito nos livros da minha estante que nada servem de importante, servem só para quem não sabe ler. Várias vezes você vê um pouco disso. Ora você vê Raul Seixas relendo de novo Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Tem uma música que fala sobre isso. Depois eu vou colocar aqui o nome da música, apareceu. E aí, mas fora Raul Seixas, bom, a linha evolutiva da música popular brasileira existe, embora Raul Seixas tenha dito que não faça parte dela, não tem nada a ver com ela. Eu não tenho nada a ver na música, numa das músicas dele. Bom, a despeito do que ele tenha a ver ou não com a linha evolutiva da música popular brasileira, ela existe. E ela é misturada. Então, quando eu fiz a minha árvore genealógica musical, eu me baseei em 81, ano que eu nasci. Mesmo ano em que Roberto Carlos lançou As Baleias e um dos grandes clássicos dele, que é Cama e Mesa. Foi lançado nesse ano, em 1981. Antes disso, eu disse, que influência eu tenho de Roberto Carlos rock? Antes dele ser romântico. Eis o problema. As baladinhas tocadas por Roberto Carlos, enquanto ele se tornava romântico, por assim dizer, é show business, né? Mas elas não deixam de ter rock, porque o rock não é só pauleira. E esse é um grande defeito do brasileiro, que é achar que rock é só isso aqui, né? Enquanto o rock pode ser assim. O rock ele tem... O rock ele nasceu de uma mistura de jazz, que é música negra, né, americana, jazz, blues, e também remontam ao período de escravidão, embora são períodos diferentes, porque escravidão na América do Norte, aqui na América do Sul a escravidão demorou bem mais, e no Brasil bem mais. Inclusive o nosso modo próprio de trabalhar ainda herda muito dessa escravidão. Mas também eu não vou falar de filosofia política, vou falar de música. Voltando à música, nós temos um grande clássico que eu mencionei num short, que é Rita Lee na banda Tutti Frutti. Ali como se consegue fazer aquilo em 1974 sem causar, por exemplo, quem é ele, este tal de rock and roll, né? Ele é tratado como uma entidade misteriosa, ou algo que já passou, mas passa e permanece. Rock and roll não é só um ritmo. Ele carrega toda a história, né? E aí você fala de movimento histórico, fenomenologia do espírito, Hegel, tudo isso volta, e tudo isso é filosofia ocidental. Mas houve um ponto de convergência entre filosofia oriental e ocidental nos anos 60.
E esse foi um marco histórico. Dali, o rock passa a ter elementos de Oriente. E a ter elementos de tudo. E quando o Raul Seixas trouxe o rock para o Brasil, assim, ele não trouxe o rock para o Brasil. Nos anos 70, fora Raul Seixas, você tinha Rita Lee já cantando e assim, ela só não foi pega pelo DOPS, sei lá, como foram os da Tropicália, por exemplo, enfim, porque o rock soube camuflar sua subversão. Ele camuflava sua subversão de diversas formas, como, por exemplo, o movimento, o barulho, a energia. Para aquele tempo, aquilo era muito útil, aquilo era uma maneira de manifestar subversão. Só que o governo daquela época, a ditadura, era burra suficiente para não entender subversão naquilo. Apenas achava escandaloso, ridículo, patético, sem nexo, sem lógica. Não entendia a subversão naquilo. Já na Tropicália se falava mais diretamente, se falava por códigos. Havia uma codificação crítica. E essa codificação crítica estava percebida por exemplo, em Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Essa turma foi muito importante para a música brasileira. Mas, de certo ponto, deu mais bandeira, digamos assim. Ficou mais bandeira que aquilo era um movimento contracultural, contra o que estava estabelecido. Já o rock, ele conseguiu camuflar melhor. Mas Raul Seixas não deixou de ser exilado. Não deixou de ser exilado. E existe até uma dúvida se ele foi torturado ou não, se no lugar dele foi Paulo Coelho. Até hoje fica um enigma no ar, né? Paulo Coelho não fala sobre isso. Mas, ou seja, Raul Seixas ele não trouxe o rock para o Brasil sozinho. Ele fez com que o rock se tornasse radiofônico com o Krieg Rabandolo, que foi E aí ele trouxe uma melodiosidade, sabe, intercalada com algumas músicas mais pesadas. Ou seja, ele aprendeu a jogar com o baralho, né? E depois disso, você começa a perceber que o rock virou mais pesado e mais cru. Aí você tem Barão Vermelho, em 1982, Barão Vermelho lança o disco Barão Vermelho, e a música Down in Me, ela representa uma semente da música concreta, aquela música concreta, aquela música, aquele rock concreto da cidade, o rock urbano, a música urbana que foi cantada depois, muito depois, por Legião Urbana, não no início da carreira. Música urbana, eu não me lembro de qual álbum mas é mais ou menos. O primeiro álbum é o que está fazendo, mais ou menos essa sonoridade aqui, é a sonoridade da geração Coca-Cola, é essa daí. Essa sonoridade da geração Coca-Cola, que a geração Coca-Cola, na verdade, é a programação, aí já tem uma semente, vê só. 1982, Cazuza com Barão Vermelho e planta a semente da depressão e do enclausuramento, do concreto, da concretude e tudo mais, né? E nos anos 85, você tem já uma semente da programação. E aí você já entra um pouco em Zygmunt Bauman. A sociedade já não é mais tão concreta. Essa concretude do rock, ela meio que parou nos anos 80 e permanece nos que ainda estão vivos, como Titãs, Engenheiros do Havaí, algumas bandas dessas que você vê que tem conteúdo, mas que assim, os caras estão vivos até hoje. Mas o que se produz agora, você vê nos anos 90, por exemplo, aqui de Pernambuco, eu gostaria de colocar que tem muita influência de Alceu Valença, tem muita influência enfim, do que é pernambucano antes. Tom Zé, eu não sei se ele é paraibano. Tom Zé é baiano, boi tabaco. Eu não sei, ele é nordestino. Experimentalista até o talo, né?
E assim, se você puder ouvir Tom Zé, o álbum que eu vou até botar aqui do lado, escuta essa música é fantástica. Mas assim, o que há de concreto no rock, de Legião Urbana, no caso, enfim, morreu com Legião Urbana, porque o que ficou remanescente, ficou de certa forma, ou tem que ser muito agressivo, como o Titãs às vezes fez em 2001 no ao vivo, um disco muito bom, que eu gosto da sonoridade pesada dele, mas assim, o que se criou de novo, essas bandinhas CPM22, bandinhas coloridas de rock and roll, que só tem sonoridade, né? Essa sonoridade que você está ouvindo aí, né? Mas só tem isso. Ou seja, o rock, que é rocha, na sociedade líquida de Zygmunt Bauman, que Zygmunt Bauman descreve muito bem no Amor Líquido, na Modernidade Líquida, também um grande filósofo falecido em 2017, filósofo contemporâneo. E o rock virou líquido. Ou seja, é muito difícil você conseguir achar a solidez, como você acha ainda na mistura de rock com maracatu, com Da Lama ao Caos, do Chico Science, Nação Zumbi, e que eu não sei até que ponto sobrevive com Nação Zumbi sozinho. Porque depois dessa pandemia também, enfim, o que é do rock hoje, sabe? O que se produz de rock hoje tem nada, não tem mais. O que se produz de música? Então assim, quem é culpado dessa dissolução? É a lei da entropia de tudo se dissolve. Tudo se dissolve. Então a gente percebendo que isso tudo se dissolve, a filosofia, enfim, Schopenhauer de Raul Seixas ia se dissolver em um rockzinho barato, sabe, sem fundamento algum, romantismo de quinta, porque ninguém sabe o que é romantismo em filosofia, né? Por exemplo, Schopenhauer era romântico, mas Schopenhauer não era "Oh, meu amor, estou tão saudoso, eu não vivo sem você". Não, Schopenhauer não é isso. Não é esse romantismo que se fala quando se fala em romantismo para a filosofia. Não é, entendeu? Raul Seixas era um romântico. Ele era um romântico. Ele tinha elementos de romântico na música dele, muito elemento de romantismo. E ao mesmo tempo de espiritualidade, né? Ele entrou no negócio da lei de Telemann também, que envolvia magia negra, mas até nisso ele foi um mau aluno, e isso foi bom. Ele saiu, né? Ele saiu da coisa e disse foda-se e tal. Ele foi até expulso, se eu não me engano. Foi expulso do negócio. Então assim, ele realmente era uma metamorfose ambulante, como até certo ponto a gente tem que perceber que tem que ser. A gente tem que estar aberto a mudanças, porque as coisas são realmente líquidas, como diz Bauman. Elas se dissolvem, a gente tem que saber o que aproveitar, o que a gente tem de melhor para acrescentar arte. Senão a gente só está copiando. E a culpa é de todos. O que você tem feito? Você tem escolhido a sua playlist deixando ao léu, ou você tem selecionado suas músicas, botado assim, digitando? Eu quero digitar música, por exemplo. Digita tudo que eu botei aqui, que apareceu do lado, assim, digita, procura sua música, não deixa aí a playlist vai pelo seu gosto, né? Beleza, deixa ela aí pelo seu gosto. Agora, quando você disser, eu não tô afim de ouvir isso não, vai lá e muda. Vai lá e digita o que você quer ouvir, né? Não deixa o algoritmo ser tão... Não obedeça demais o algoritmo. Mas eu vou obedecer o algoritmo nessa questão de deixar a tela final aqui do lado, porque é assim. Tá aqui. Tela final, só tem um vídeo para você ver. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Só esse vídeo. Você vai gostar. É legal. Bacana. Até a próxima. Uns 30 segundos, eu não sei quanto segundos dá para o vídeo ficar aqui do lado.
Beijo.